Agora são 8h41. A gente volta a falar sobre o manifesto que acusa o presidente Jair Bolsonaro de genocida durante este período de pandemia. A gente lembra que o então candidato Bolsonaro dizia durante a campanha: o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E o manifesto se chama Vida acima de tudo, carta aberta à humanidade. Nós conversamos agora há pouco com o padre Júlio Lancelotti, que já deu o seu depoimento a respeito deste importante documento, que inclusive é assinado por vários líderes religiosos, artistas, juristas, profissionais de diversas áreas. Entre os nomes que subscrevem esse manifesto estão Chico Buarque, Frei Beto, Miguel Nicoleles, Carol Proner, Zélia Duncan, Milton Ratum, Edu Lobo, Camila Pitanga, Paulinho da Viola e tantos outros. E a gente convidou também o Leonardo Boff, que é teólogo, filósofo e escritor, para falar desse documento. Olá, bom dia, Boff, prazer em revê-lo. Bom dia, Marilu, especialmente no dia de hoje, meus parabéns, que é o Dia da Mulher, e que você continue com esse entusiasmo e esse compromisso com a causa dos trabalhadores, a causa dos pobres. Obrigada, Leonardo Boff. Estenda também os parabéns aí à sua esposa Márcia, né? Que eu vi que ela também está por aí. Um forte abraço para essa companheira tão especial, viu, Boff? Mas vamos lá. Eu queria que você falasse como é que foi a construção desse documento, né, desse manifesto que é contundente, forte, chama o presidente de genocida. Inclusive, num dos trechos do documento está que o colapso na saúde é intencional, Boff. Ih, agora sumiu. Pode falar, você está no ar, Boff. Agora veio. Olha, esse documento nasceu de muitas vozes, mas inicialmente pelo cineasta Silvio Tendler, que faz muitos vídeos, especialmente ligados à luta popular, ao PT e outros. E ele convocou as pessoas, então foram se agregando pessoas, o Chico Buarque, a Regina Zappa, que é uma grande jornalista com relações internacionais. E aí saiu esse texto curto, tinha que ser curto, denunciatório, que é um ato de desamparo. Nós não sabemos a quem recorrer mais. O Supremo, que no meu modo de ver, deveria ter autoridade de fazer uma espécie de um governo de salvação nacional, acusando a ele, no meu modo de ver, em termos éticos, em termos políticos, em termos psicológicos. É uma pessoa incapaz de governar um país. E se mostra pela forma como ele está tratando a pandemia, sem nenhum projeto organizado, prejudica a aplicação das vacinas, é contra, não faz as compras necessárias e deixa aumentar as mortes de tantos brasileiros e ainda ri sobre elas e pede que nem chorem mais, que não tenham mais mimimi. Significa falta total de empatia. É uma pessoa que o Brasil não merece. E mais ainda, a suspeita que nós temos, porque ele é movido pelo instinto necrófilo. Ele fala mais da morte do que a vida. E que ele, com esse vírus amazônico, que é especialmente forte, que tomou conta do Brasil e já chegou nos Estados Unidos, ele pode contaminar a humanidade inteira, especialmente os países vizinhos que estão alarmados. Então nós temos que alarmar as autoridades mundiais para cuidarem desse homem, porque ele tem uma mente assassina e pode querer mal à humanidade, e não só ao Brasil e aos países vizinhos. Exato. No documento, Boff, vocês colocam exatamente uma reflexão da Hannah Arendt, né? Diz o seguinte, né? Que nós temos aí, inclusive, essa questão, né, sobre a esperança, né? E aí ela diz o seguinte também, ela que participou, enfim, de tantas lutas, né, contra o nazismo, né? Ela foi perseguida, né, pelo nazismo. Ela diz que vivemos tempos sombrios
sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. E é o que está acontecendo hoje no Brasil sob o governo Bolsonaro, Boff? Eu acho que as pessoas estão com os braços erguidos ao céu, cansados já. Que de nenhuma parte nos vem algum aceno de solução. Pelo contrário, há uma inércia. E aquelas instâncias que têm poder, como o Parlamento, a OAB, e especialmente o Supremo Tribunal Federal, observam, não dizem nada e não fazem nada. Então, os juristas já repetiram várias vezes, Bolsonaro é vítima de 2 tipos de processo. Um processo por crimes comuns, de mentiras, distorções e falsificação da realidade, e crime de responsabilidade social, judicial e parlamentar. Nenhum desses 2 processos está sendo ativado. Então, há uma inércia do próprio Poder Judicial. E isso é intolerável porque as vítimas são as milhares de famílias que estão perdendo seus entes queridos, e há o risco de que este mês de março e abril poderá agravar muito mais, porque todos os hospitais estão superlotados e não há mais como atender novas vítimas, que morrem nos corredores sufocados. Médicos dão testemunho do desespero das pessoas que estão lançadas no corredor, buscando respiração e não conseguindo, e se sufocando e morrem sufocadas. Isso tudo se deve à falta de cuidado, à incúria, à irresponsabilidade desse genocídio, que, no meu modo de ver, que aparece em muitas pessoas notáveis, como José Carlos Temporão, que disse: nós devemos afastar essa pessoa, pedir a instauração de um governo de salvação nacional, porque é disso que se trata. Agora, ninguém se move, por isso nós recorremos às instâncias internacionais, para que elas pressionem o país, pressionem as autoridades daqui, para, em nome da vida, porque ele só fala da morte, da vida dos brasileiros e dos vizinhos e da humanidade, não triunfe sobre um desígnio perverso que toma essa pessoa e a transforma ela sem qualquer sensibilidade, como se tivesse sofrido uma lobotomia, isto é, incapacidade de sentir a dor do outro. Exato. E, Boff, é muito importante que a gente divulgue como que as pessoas podem participar, podem assinar esse manifesto. Inclusive eu recebi, né, você já me mandou logo nas primeiras horas da manhã aqui o manifesto em várias línguas, né, e eu estou colocando aqui no site de buscas, né, manifesto Vida Acima de Tudo, muitos locais, né, aparecem já esse manifesto. É importante que as pessoas assinem, né, inclusive no mundo inteiro, fazer essa corrente mundial, né, Boff? Quem está coordenando e recebe as assinaturas é essa jornalista Regina Zappa. Nas primeiras horas em que lançamos o manifesto, já havia mais de 100.000 subscrições. Não havia passado nem meio-dia e já corria pelo mundo com mais de 100.000 subscrições. Eu creio que hoje, amanhã, serão milhares e milhares, porque nós mandamos às principais instituições internacionais, agências. Estamos recebendo resposta de gente que diz distribuir já a 300 outros locais de difusão, a dezenas de outras instâncias que emitem notícias, para pressionar nosso governo, as embaixadas brasileiras, os consulados, para que o governo sinta a gravidade daquilo que ele está fazendo e tome medidas sanitárias. Primeiro, tenha um projeto para o Brasil, porque não há nenhum projeto correto
que encaminhe o atendimento às necessidades dos brasileiros. Mas elas estão sendo recolhidas e vão ser publicadas na lista toda. Perfeito. Boff, hoje é Dia Internacional da Mulher. As mulheres estão sendo tremendamente afetadas pela Covid. Eu queria que você falasse da importância, né, da mulher e também como ela está sendo acometida nessa pandemia. Olha, Marilu, eu esses dias participei de uma live e uma menina lá de Minas Gerais fez um belíssimo discurso sobre a mulher, apresentando-se: sou mãe, estou voltando da fábrica, faço a cozinha, cuido da roupa, vejo todas as coisas da casa, faço tudo que uma mulher tem que fazer depois de cansado do trabalho. Encontro o meu marido dormindo. E ela diz: a mulher é uma joia e o marido um caco de vidro. Para mostrar essa desigualdade na distribuição das tarefas. Eu acho que vale aquilo que há 2 anos atrás a FAO publicou, a FAO que se preocupa com a fome do mundo e com a alimentação, fez um prefácio de um documento onde terminava dizendo: devemos dar maior decisão às mulheres, caso contrário, nós não salvaremos a vida no planeta. Ele não diz mais participação das mulheres. Devemos dar mais poder de decisão, porque quem sabe da vida são as mulheres. Elas que geram a vida, cuidam da vida, acompanham ao largo de toda a vida de cada filho. Então, elas são as mais apetrechadas pela natureza. O cuidado é dos seres humanos todos, homens e mulheres, mas as mulheres, por excelência, têm uma densidade de cuidado. E nós vivemos por causa do infinito cuidado das mulheres, porque se elas não nos tivessem acolhido e nos deixado no berço, nós que não temos nenhum órgão especializado para nos alimentar e buscar nossa sobrevivência, teríamos morrido. Então todos nós somos filhos e filhas do infinito cuidado das mulheres, de nossas mães, e esse dia de hoje tem que ser lembrado, porque das 500 grandes empresas que há no mundo, saiu ontem esse dado, 500 grandes empresas, 497 delas são dirigidas por homens, apenas 7 por mulheres. Aí se mostra profunda desigualdade, é injusta, porque elas carregam o maior fardo da vida, e elas são, coisa curiosa, são mães de todos nós, e irmãs de todos nós, e por isso não é pouca coisa ser mulher. E isso nós devemos conscientizar, superar o patriarcalismo, o machismo, e chegar a uma sociedade mais igualitária, onde homem e mulher, marido e mulher juntos assumem a tarefa da vida, da casa, da educação, de tudo, para ter mais harmonia e superarmos aquilo que já há mais de 10, 12 mil anos existe, que é a guerra dos sexos, que continua em todos os países. Boff, nós estamos já no finalzinho já da nossa entrevista, do nosso tempo, mas eu queria que você falasse de que forma efetiva poderá se dar esse socorro internacional ao Brasil. Seria através de sanções comerciais, inicialmente, para poder pressionar o governo? Qual que é a ideia, Boff? Olha, eu acho que é pela via política, pela pressão dos chefes de Estado, que tem muito poder, porque os chefes de Estado estão articulados com a economia do seu país. Então, muitas empresas estão fugindo do país, e investimentos são cada vez menores, que vêm de fora, e eu acho que essa pessoa devia ser indicada, esse genocida, ao Tribunal Internacional de Crimes contra a Humanidade, porque isso que está ocorrendo. Então, eu acho que
tem que ser enviado à OMS, à Organização Mundial da Saúde, para ela fazer uma advertência, porque eles são diplomáticos, uma advertência séria, não ao Brasil, a esse presidente que está deixando morrer o seu povo, e pedir que os chefes de Estado, como Macron, como a Merkel e outras, que já fizeram sérias advertências, e que finalmente a própria ONU, que é a instância mais alta que temos de representação política da humanidade, chame atenção, seja pelo mecanismo do órgão de segurança, ou seja diretamente pela ONU, para que nós brasileiros, de alguma maneira política ou de alguma maneira, afastemos esse que é uma ameaça ao nosso país e ao mundo, e instauremos um governo que seja sensível à vida e possa ter um projeto de salvação nacional. Bom, afastando o governo Bolsonaro, de que forma, Boff? Eu acho que há muitas formas. A forma mais longa é o impeachment. Mas existem formas onde o Supremo Tribunal Federal pode dizer: posso convocar uma comissão de médicos, psicanalistas, outros especialistas, para analisar se ela tem capacidade para governar um país, analisá-la sob o aspecto político, nenhuma preparação, nenhum projeto de nação, nenhum projeto de saúde, sobre o aspecto ético, encobrindo informações, distorcendo a realidade, incentivando a conglomeração de pessoas e não o uso da máscara. E o sentido ético, alguém que continuamente usa a mentira, o ódio, a distorção, não é adequado a governar um país. Então, governar é cuidar do seu povo. Ele não está cumprindo a sua missão primeira, que é cuidar do seu povo. Aí essa comissão pode destituí-lo como incapaz de governar e convocar uma nova eleição, ou constituir um grupo que escolha um presidente para levar avante a tarefa do governo. Perfeito. Boff, muitíssimo obrigada aqui pela sua entrevista. Um forte abraço a você, a Márcia, e até uma próxima oportunidade. Espero que tudo funcione e eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Falamos aqui com o Leonardo Boff, teólogo, filósofo e escritor, sobre o manifesto Vida Acima de Tudo, Carta Aberta à Humanidade. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.